No vídeo de hoje do canal é hoje, São Paulo e Tajeres, estreia do Tricolor na Libertadores, tudo sobre o jogão dessa quarta-feira. Então perder tempo não, vambora para o vídeo. É uma delícia a Libertadores, o São Paulino adora. Tá tenso, porque afinal a situação do São Paulo não é boa, apesar que o campeonato nem começou, mas a situação do time, do Zubeldia mais precisamente, não é nada boa. E aí, Arnaldo, vamos lá, vamos começar a conversa aqui. O que você acha, para dar o seu pontapé inicial apenas? Bom, Tironi, eu adoro essa competição e o meu alarmismo, não é nem pessimismo, né? O meu alarmismo sobre o 2025 do São Paulo, que ninguém mais aguenta ouvir desde 2024, sobre a questão da paura financeira, do elenco diminuto, das questões do estádio. A gente vai falar sobre isso, eu até esqueci de falar nesse vídeo, a gente já vai falar das questões do Morumbi mais para frente, dos shows, etc. Tá tendo show agora no Morumbi, né, nesse final de semana, por sinal, enfim. Elas têm sempre uma trégua quando começa a Libertadores. Por quê? Que seja assim. Não é para mim apenas, né? Eu acho que o São Paulo em si é um clube que vive diferente a Libertadores, e o torcedor do São Paulo também, como diria o volante Hudson, né? Toda quarta-feira no Morumbi de Libertadores é diferente, nem que seja quinta-feira, e vai ser assim a estreia do São Paulo em casa, quinta-feira contra o Alianza, mas agora é quarta-feira em Córdoba, onde o São Paulo nunca venceu, né? O São Paulo tem 3 derrotas e um empate na história, né? Nesse local, no estádio Mário Kempes. Mas eu acho que é um time que tem, além da história, o perfil de jogar a Libertadores. Talvez ele não tenha um elenco para o brasileiro, que me apavora, mas eu acho que ele tem um perfil para jogar a Libertadores. Por isso vai ser trégua. Exato, trégua. Gostei dessa palavra. Trégua. Será Oscar tentando salvar a pele do Zubeldia? Essa é uma questão, né? Sim, o Oscar, que teve uma pequena lesão muscular, treinou na segunda parte do treino. Treinou todo o treino da terça e embarcou junto com a delegação. Vai começar o jogo? Eu acho que vai, senão ele não viajaria, né? É arriscado por conta da lesão muscular, da idade, da sequência de jogos? É também. Eu tenho a lembrança daquele jogo do ano passado em Córdoba. O último jogo do São Paulo lá em Córdoba contra o Talheres. Isso, ainda com o Carpini, as 3 lesões no primeiro tempo. O time do Talheres é muito intenso, o time forte e tal, não sei o que. Era o time... Não sei se você lembra quando o Zubeldia falou da contratação do Enzo Dias. O Enzo Dias começou no Talheres e ali quase todo jogador é físico. O Enzo Dias é o tipo de jogador do Talheres, né? Então, eu acho que assim, eu vejo o Oscar sempre como um jogador em casa estritamente necessário, talvez mais do que o Lucas em casa, sinceramente. E fora de casa, nem tanto. Mas a situação é tal, né, Tironi? E a ausência do Lucas acaba empurrando a presença do Oscar, né? O Lucas ainda não tem a previsão de volta. Então, a grande probabilidade é que o Oscar comece o jogo. E aí, com quem, né? Qual seria? Se não tivesse acontecido nada com o Oscar, o São Paulo teria jogado com o Sport com a linha de 3 zagueiros, com Luiz Gustavo, Alisson e Oscar, e com Caleri e Luciano. Seria um time, seria uma prévia do que viria a Libertadores. Aí ele sentiu, foi vetado, então o Marcos Antônio no final das contas. O Zubeldia pode fazer essa formação, repetir essa formação com o Oscar, ou fazer alguma outra alteração, né? Aquilo. O Caleri tá muito mal, o Caleri perdeu o pênalti, o André tá melhor. Muita gente falando isso, né? Só que o Caleri, argentino, capitão de lá, sabe? Mister Libertadores, acho que não é nesse jogo pro Caleri não jogar, né? Concordo com você. Talvez no Brasileiro, aí, contra o Atlético, acho que é uma outra conversa. Mas hoje tem que ir, né? Nessa quarta-feira, tem que ir, eu acho que os mais experientes, né? O Caleri entre eles. Aí, Arnaldo, é engraçado. Engraçado não, é quase trágico, porque aí o Zubeldia fica numa sinuca, porque mesmo que o Oscar não esteja 100%, fica o Oscar no banco. O Oscar no banco é um problema, porque se o São Paulo perde também, esse professor Pardal não colocou o Oscar, que era o melhor do time, não sei o que, tarará. Então, ele quase é meio obrigado a pôr o Oscar, desde que o Oscar esteja disponível. Se o cara não for para o banco, aí beleza. Mas se ele tiver com condição de jogar, nem que não seja 100%, é quase que o Zubeldia tem que ser empurrado para escalar o Oscar, por conta da situação dele, Zubeldia no cargo. Essa é uma coisa. A segunda coisa, que eu também acho que será um erro se for feito.
E eu defendo que a mais participação dos caras da base no time principal, mas não nesse jogo. Esse jogo não é para você botar o Rian Francisco para jogar. Claro, né? claro. Mesmo o Alves, talvez o Ferreira, que é mais forte. Vai. Mas é um jogo muito grande. Numa troca, né? Numa troca de segundo tempo. Isso. Vamos lembrar, a gente conversou sobre isso no G4 hoje. O menino do Corinthians, o zagueiro Choca, entrou lá no jogo da pré-Libertadores contra o Barcelona, foi mal, sentiu a pressão, o time tomou uma cacetada de 3-0. E foi eliminado. Não só por culpa dele, mas... Então, só que na cabeça da torcida, tem que botar a molecada. Não bota a molecada e não põe a molecada. O time foi mal contra o Sport, tem que pôr a molecada. É uma sinuca que o cara tem em campo, na cabeça, nesse momento, o Zubeldia, né? Eu acho quase já uma sentença de morte para o treinador quando a cada decisão que ele tem que tomar, se ele for ter que pensar em todas essas variáveis, ele não consegue tomar decisão alguma, né? E acho que a torcida do São Paulo na verdade, boa parte da mídia, né, já sentenciaram a queda do Zubeldia. Né? Sim. Assim, eu acho que para ele sobreviver, a gente até fez um editorial explicando, acho que tintim por tintim, por que a gente acha a troca de treinador a essa altura maléfica para o São Paulo, mas eu acho que para ele sobreviver só com resultado, tipo, ir bem na estreia da Libertadores, ir bem contra o Atlético, e aí é muito difícil, uma hora você não vai tão bem, né? Você vai perder algum jogo, né? Sim. Ele está nessa fase que qualquer escolha, você tem razão, vai gerar alguma polêmica. Colocou o Oscar, precipitado. Não colocou o Oscar, não sei o que lá, né? E acho que esse jogo... Agora, por outro lado, acho que a Libertadores tem um poder grande. E o Zubeldia tem o fato de ele ter, curiosamente, há praticamente um ano estreado bem na Libertadores, feito uma ótima Libertadores. O cara não perdeu na Libertadores no ano passado. Sim. Ele conhece o torneio, ele é argentino, então ele pode... Eu acho que ele tem... Lembra que a gente comparava? Eu acho que o Dorival tinha uma grande oportunidade contra a Argentina ou a morte. Ele preferiu a morte. Dorival fez escolhas completamente erradas. Exato. E preferiu a morte. E aí, olha como é curioso. O Dorival, ele morreu, né? Ele caiu fora da seleção. Fazendo o quê? Fazendo uma escalação... Não que a torcida estava escala esse time. Mas fazendo uma escalação, vamos dizer assim, populista. 4 atacantes, põe todo mundo, vão pra cima. Deu no que deu. Exato. Deu no que deu. Não é ainda com aquela provocação do Rafinha. Pelo menos ninguém do São Paulo provocou ninguém do Talheres, por enquanto. Ao menos. Mas eu concordo, não é jogo para atitude populista. É um jogo de Libertadores. Libertadores tem uma lei, né? Empata a casa, ganha fora. Aliás, empata fora, ganha casa. Isso, né? exatamente. O São Paulo até perdia fora e ganhava em casa, mas empatar fora e ganhar em casa é a receita da Libertadores. Então o São Paulo tem que, no mínimo, empatar. Essa é a questão. Essa é a questão. Né? Não salvaria o Zubeldia totalmente o empate. Mas estancaria. Seria melhor do que a largada do ano passado, né? Quando o São Paulo perde do Talheres e tem que correr atrás. Exatamente. O grupo todo. Dito tudo isso, qual deve ser o time, hein? Vamos lá. Rafael, contrato renovado. Será que vai ser 3 zagueiros de novo? Putz, eu espero que sim. É engraçado, né? Com os 3 zagueiros, o São Paulo praticamente não levou gols. Levou o gol de pênalti do Palmeiras daquele jeito. Isso mesmo. Eu acho que não... A minha dúvida, se com os 3 zagueiros, os 3 que jogaram contra o Sport, ou o Ferrarese, que vinha bem como titular e agora já está inteiro, ganharia um lugar do Sabino? Passando acho que sim. Para o outro lado? Eu iria com ele. Essa é uma possibilidade. As outras, os alas, Igor e Wendel, ou Cedric e Enzo? Cedric e Enzo, para mim. Enzo jogou lá, meu. Pois é. Então, esse, para mim, acho que é indiscutível para esse jogo. Eu acho que Luiz Gustavo, que não foi bem, mas Luiz Gustavo experiente, lá vai jogar. Né? Não tem primeiro volante. Alisson. E aí o Oscar, se tiver tudo ok, se dormir bem, comer bem, escovar os dentes bem, Luciano Caleri. Acho que esse é o time. Não tem agora, no meio campo, no jogo contra o Sport, quase como que o Alisson foi um primeiro volante. Será que ele vai inverter? Acho que sim, sabe por quê? Porque o Luiz Gustavo jogou na posição que o Oscar jogaria. Do lado esquerdo, onde o Oscar gosta para dentro. E o Luiz Gustavo ou joga no centro ou joga na esquerda. O Alisson pode jogar no centro e na direita. Então, eu acho que seria o triângulo, mas daí com o Luiz Gustavo mais centralizado, Alisson na direita, no lugar dos Marcos Antônio, e o Oscar na esquerda,
na posição que o Luiz Gustavo ocupou contra o Sport. Imagino que seja. Agora, e se não tiver Oscar? Poupamos o Oscar. Cara, aí é uma ótima pergunta, porque eu acho que o Marcos Antônio nem foi um desastre contra o Sport, mas ele teve lampejos. Mas ele não tem força para jogar num jogo físico. O que chama atenção, né, Tironi, é o sumiço do Bobadilha, que tá fazendo um ano muito ruim, cara. Ele foi titular do São Paulo um tempo, Concordo. E bem na Libertadores. Ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo na Libertadores. Teria o perfil para esse jogo. Eu iria com ele se eu não tivesse o Oscar, o sabia? Oscar, eu também. Vai jogar contra o argentino, o cara, sei lá, tem experiência de seleção, eu iria com ele. Bom, é a situação que a gente tem. Mas eu ouvi o que eu falo para vocês. No desespero, se der ruim, se ferrar mesmo o assunto, e a gente não tiver muito para onde ir, a pergunta que as pessoas me fazem e entram no desespero, o São Paulo vai gastar, vai fazer como? Vai gastar. Nem que tenha que chegar no final do ano e começar a vender jogador a esmo, mas não vai cair para a segunda divisão, vai fazer tipo que o Corinthians fez. Isso é uma das coisas que eu já falo para vocês. Nesse meio do caminho, tem aquilo que vocês já sabem. A gente, no meio do ano, possivelmente vai fazer uma janela que pode ser ou não influenciada pela questão da chegada do Marinax, o que vai dar pelo menos algum fôlego para o São Paulo, e tem a questão de vendas. E tem a questão dos meninos, e tem a questão dos meninos jogarem mais agora antes da pausa, e tem Super Mundial, muito provavelmente a gente pode ter mudança de técnico. Eu digo para vocês, tá chato de acompanhar e cansa, mas vai ser frenético esse mês de abril. Esse mês de abril deve ser determinante para o São Paulo, como foi o mês de abril de 2023 e como foi o mês de abril de 2024. Lembrando que Ceni caiu em abril de 23, chegou Dorival. Carpini caiu em abril de 24, chegou o Zubeldia. E tudo deu uma encaminhada e esse ano, de novo, agora a gente entra, hoje, o último dia, abril tá entrando, abril chegando, e esse mês de abril vai ser determinante. É aquilo, ninguém até agora entendeu o ano do São Paulo. Talvez o jogo pro Sport tenha dado uma pista. Na arquibancada, ninguém falou sobre isso, entendeu isso? Não, pelo contrário. Né? Chegou a arquibancada a impaciência que chegou na arquibancada do Palmeiras, são situações diferentes. Na arquibancada chegou. Nosso time desse ano é melhor que o do ano passado, porque tem o Oscar e tal. Repito que eu acho que o time titular é melhor que o do ano passado. Mas o elenco não é. Mas a arquibancada olha o time titular. Não, como assim? Com esses caras aí tem que jogar mais essa molecada da base e tal. É o que dá. Quantas é melhor que o ano passado. Titular jogou a ilusão, né? Quantas a esperança. Vezes o titular jogou no ano? Quantas vezes o titular vai jogar outras vezes? Né? A própria escalação do Oscar na Argentina, eu acho um risco. Ele vai para a Argentina? Provavelmente vai. Eu acho um risco. E acho assim, se você tem o Lucas já machucado, sem previsão de volta, você vai... A última vez que o São Paulo foi a Córdoba, com um time também mais velho, perdeu 3 jogadores no primeiro tempo. Como é que é o jogo do... O Talheres está mal na Argentina, no campeonato. Como é que foi lá? Tava mal também. Como é que foi o primeiro jogo lá? 3 caras lesionados no primeiro tempo. É só burdoada, cara. Não tem refresco. É Copa, é diferente. E aí, sei lá... Assim, cuidar dele enquanto o Lucas... O Oscar é mais importante em jogo em casa do que fora. Sendo friamente. Ele é mais importante contra o Alianza do que contra o Talheres. Lá é isso. Até pela compreensão física dele, é capaz de se machucar de novo. Exato. Isso. A idade, aí demora mais. É isso, né? O limite do São Paulo é muito baixinho. A minha pergunta do Rafael, eu entendi o seu contexto, mas a minha pergunta era mais técnica mesmo, assim. É alguém que você fala, estou tranquilo até 2027, não vai dar problema? Então, mas ele é um bom goleiro. Estrategicamente pensando aqui, em termos de estratégia, vou repetir a palavra, mas em se comunicar, né? Porque se o São Paulo não... Porque a impressão que eu tenho é que do portão para dentro não é nada disso, né? Todo mundo com o peito estufado, meio pombo, né? Casais. Mas sabe o que acontece, Márcio? É duro pro cara ser sincero com a torcida nessa hora. Você tem que ter muita coragem, cara. De falar, olha, não vamos ganhar nada. Pra você falar isso pra um time grande. Então. Tá pra nascer o cara. Mas acho que não falar, não vamos ganhar nada, mas falar, olha, nós estamos no caminho, a dívida baixou tanto. Essa resposta. Antes da notícia, a dívida baixou. Tanto é o balanço de quase um aumentou de 300 milhões. Esse é o negócio. Esse aí foi um para mim foi o... Isso é inacreditável, Esse foi o principal problema do São Paulo ultimamente, porque... 300 milhões custou o título da Copa do Brasil, é isso? Já há quanto tempo? Para ganhar o título da Copa do Brasil. Acho que essa foi a grande questão, porque se o São Paulo tem o cenário que tem agora, dentro de campo, mas vai chegar na balança e falar assim, ó, pessoal, diminuímos aí 200 milhões. Estamos aqui comendo pão com o diabo amassou, 200 milhões, estamos no caminho. Agora, contratou o Jamal Lewis e o Santilongo, e agora vai apresentar uma dívida que aumentou, aí a galera fala, pô, mas então faz que nem o Corinthians, contrata todo mundo aí, vamos ver, vamos para amanhã.
Esse é foi o olhar nó que foi atado o ano passado, final do ano passado. E muitos torcedores falaram, dane-se que está devendo, eu quero o time. Sim. Mas se você dá o sinal de que está diminuindo... E esse... Vou repetir, você só fala do Flamengo. Foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo pagava lá, paguei aqui a floricultura da esquina, agora não devo mais aqui pro cara que... O Mauro falou, viu um corte do Mauro falando de vazamento de água na piscina. Né? Isso, vazamento de água. Consertamos aqui o vazamento de água na piscina, hein? Aqui agora a conta de água vai ser menor. Na prática, o time de futebol teve que abrir mão do principal jogador, o Wagner Love. É isso. O do Dorival, né? De novo, a gente lembrou, todas as vezes que o time grande teve essa opção, ele correu o risco de rebaixamento. O Flamengo correu, o Palmeiras correu, o Santos caiu pela primeira vez. Então, não é um ano simples. Você tem que jogar limpo. E os caras estão preocupados com o Rafael, entendeu, Vessone? Não, sim. Né? Sendo bem melhor prático. você tê-lo lá ainda, né? Claro. E acho que essa questão... E essa gestão... o técnico vai rodar, já está natimorto. A comunidade já... Só que é um pensamento muito... É uma gota no oceano. A favor do Zubeldia tem a experiência boa que ele teve na Libertadores ano passado, a experiência boa que ele teve no Brasileiro ano passado, o fato dele ser um técnico barato e tá ciente do projeto desde o início. Porque o São Paulo podia estar jogando... Os caras têm na cabeça o jogo do Corinthians. São Paulo jogou bem contra o Corinthians, terceiro jogo da temporada. Bonito, estádio cheio, totó, beleza. Com o time completo. O time não esteve mais completo, nunca mais, desde então, né? Então, são questões... a base vai chegar lá e vai fazer os menudos do cilinho. O São Paulo, para ter os menudos do cilinho, apanhou o Brasil. Se tivesse rebaixamento, teria corrido o risco de rebaixamento no Brasileiro 85. Então, a galera, eu acho que não entendeu bem ainda o ano. E não vai ser por parte dos dirigentes que ela vai entender pela comunicação direta. Não vai. Agora, para trocar o técnico, hoje é muito simples, entre aspas. Simples, aspas, porque tem um disponível no mercado, que foi campeão, o Dorival. Só que isso vai ter também um custo. Né? Mas o Dorival seria imediato, porque o cara saiu campeão. Só para a situação. Sem oposição, foi reeleito sem oposição e tudo mais. Ele teve 2 momentos em que ele ensaiou fazer o que está fazendo agora, não fez, e como o Massini falou, você não faz, você vai adiando a reconstrução. É coisa que o Corinthians daqui a pouco vai acontecer, né? Vai lá. Ele teve um momento com o Rogério Ceni, depois do título, São Paulo tinha sido campeão, o Paulista tinha saído da fila, não serve, viu? Saiu da fila contra o Palmeiras, não serve. Demitiu o Crespo, trouxe o Rogério para reestruturar o time e ensaiou já, depois do título paulista, apertar o cinto e não contratar. O Rogério falou, eu não fico, vaza o áudio Muricy e tal. Aí o São Paulo coringou, vamos fazer igual ao Corinthians. Teve um segundo momento, uma segunda oportunidade. Aí sim, campeão da Copa do Brasil, título inédito, Morumbi cheio, Flamengo, com o Dorival. O que o Dorival... O Dorival cotado agora. O que o Dorival quis? Mais gente. Então, São Paulo, que já tinha Rames, Lucas, tal, foi lá. Ferreirinha, Bobadilha, tal. Fez um elencão pro Dorival. Dorival deu 10 dias, seleção brasileira. Chegou outro técnico, não entrou ninguém. Né? Agora entrou o Oscar, mas o Oscar tem uma função, assim, eu vou melhorar o time titular com um cara abrindo mão de 5 da posição dele. Esse cara, por mais que ele jogue, ele não vai jogar todas, né? Então, da posição dele, saíram 5 jogadores, a posição do Oscar. A ponto do reserva hoje ser um menino da base de Cotia. Então, essa é a engenharia para o São Paulo. Olha, eu estaria apavorado. Eu falei desde o ano passado, que para mim caiu a ficha desde o ano passado. Para mim, a ficha caiu desde a janela Santilongo, Jamal Lewis. Quando o São Paulo já sabia. Isso o São Paulo disputando mata-mata da Libertadores, né? O Zubeldia pediu um jogador, sem Pablo Maia e Alisson, para tentar passar do Botafogo. Não veio. A grande dúvida é, o Oscar vai para o jogo direto ou não, né? As escalações aí foram dadas, não tem muito mistério. São Paulo vai a Córdoba, na Argentina, onde nunca venceu. Aí o lugar maldito. Quem não se lembra daquela final ridícula do São Paulo contra a equipe equatoriana, que o São Paulo perdeu a final da Sula há uns anos com o Rogério Ceni. Pois bem, o jogo vai ser dificílimo, mas só ver o Fortaleza ontem que tomou um balaio em casa pro Racing 3-0 e poderia ter tomado muito mais. Eu tô falando que jogaram no Castelão, não jogaram na Argentina. Mas o Tajeres não vence desde o dia 13 de fevereiro. E o Libertadores é outra história, né? Então,
São Paulo tem que ir cauteloso e tem que fazer aquele joguinho. Eu acho que o Arnaldo falou bem, Libertadores é isso, né? Se vencer fora, excelente. Mas se empatar também muito bom. É empate fora e vencer em casa. E aí você consegue fazer a sua campanha tranquilamente para a próxima fase. É isso, né? A pressão é grande, a gente sabe. Tem Dorival, tem Crespo. Apesar do André Hernan ter comentado que o São Paulo não entrou em contato com nenhum dos dois. Eu acho que agora nem deveria, em nenhum momento. Ainda mais o Dorival. Desculpa, mas para mim não desce. O pessoal aí que ama o Dorival, o cara virou as costas, meteu o pé. Entendeu? O pessoal quer de volta, pelo amor de Deus, né? E é um cara que vai pedir reforço. São Paulo não tem grana. Então, assim, e o cara que treinou uma seleção brasileira e não fez absolutamente, rigorosamente nada. E o último jogo da Argentina lembrou muito o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, aquele 5-0 pro Palmeiras deu no São Paulo, né? O cara, não, a gente tem qualidade, vamos pra cima. Não é assim mais futebol. Eu tenho que ser competitivo inicialmente. Ser competitivo para depois demonstrar qualidade. É isso, né? E tudo bem, o cara é bom de grupo, o cara conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, obrigado Dorival, mas acabou. Acho que de momento, na minha opinião, não é o cara. Ainda que o Zubel Dias seja demitido no futuro próximo, acho que deveria pensar em outros nomes ainda. Também que você não tenha muitos outros nomes. Mas aí cabe ao São Paulo ser criativo e buscar opções. Como fez com o Crespo, como fez com o Rogério, como fez com o Carpini, não deu certo. E bem, e como fez com o Dorival, quando a coisa apertou. Então é isso, né? É o jogo aí que pode dizer muita coisa dessa semana no São Paulo. É fato que o Zubel Dia está pressionado, porque essa diretoria é fraca, essa diretoria não se posiciona. Então, e também realmente o time não tem mostrado grande evolução, mas defensivamente com os 3 zagueiros a coisa foi resolvida. Você tinha um problema lá na defesa que tu tomava gol pra caramba, agora já não toma mais. 0 gol. Só que o problema é que você não faz gols também, aí complica, né? E aí você tem um atacante super badalado, que é o Caleri, que, desculpa, ele tá vivendo de passado, porque já faz tempo que ele não joga nada. Entendeu? E tudo bem, é brigador, é importante taticamente, mas atacante vive de gol e não faz gol. E o André Silva tem feito. É claro que hoje ele não vai tirar o Caleri do jogo, porque é um jogo bem Caleri, né? Mas a gente espera que pelo menos ele tenha capacidade, voltar a ter capacidade de botar a bola pra dentro, cara. A gente precisa de um atacante que bote a bola pra dentro. O que seja decisivo, né? Então, que o Luciano também para de ficar dando soquinho no banco, né? E resolva jogar. Entendeu? Que o seu Luiz Gustavo também pare de ter erros bizonhos no meio campo. Que serão jogadores que vão participar da partida de hoje. E graças a Deus a gente vai ver o Igor Vinícius na lateral direita, né? Esperamos. E na lateral esquerda, por ser um confronto com a Argentina, Enzo Dias. Ainda que eu acho que o Endo mereça mais oportunidades, até porque foi um jogador que brigou para vir para São Paulo. Então acho que para mim isso é muito importante. Isso pesa bastante na avaliação. E bem, eu acho que terá novas oportunidades. Esperamos que tenha, né, novas oportunidades. Então é isso. Aquele trio de zaga fica a questão entre Sabino e Ferrarese, meio campo e São Luís Gustavo. E aí, Oscar vai pro jogo e de início não vai segurar. Quem vai pro lado do Oscar vai ser Marcos Antônio de novo, aquele meio campo ineficiente que não deu em nada no jogo contra o Sport. Outra, cadê o Bobadilla? Tá vivo? Então assim, tem questões ainda, mas assim, a grande parte dos jogadores a gente sabe de qual é salteado. E agora é esperar o jogo aí às 9h30 da noite, né? A transmissão da ESPN. Então é isso, pessoal. A expectativa é grande e a pressão também, né? Então é isso. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra. Espero que se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo de Libertadores a todos e valeu!